O tema desta noite, seu título pode parecer estranho, eu o chamo A Arte de Morrer. Se no momento parece muito espiritual, deixe-me dizer-lhe, o que há de mais profundo espiritualmente, você encontrará, no final, o mais diretamente prático. Não há nada mais prático neste mundo do que aquilo que é mais profundamente espiritual, e esta noite é a arte de morrer. No livro de João somos informados. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15 versículo 13. Muitas pessoas interpretaram esta passagem como o homem que vai para a batalha e oferece seu corpo para proteger seus amigos. É um gesto nobre e certamente maravilhoso, mas não tem nada a ver com esta passagem, nem tem nada a ver com ela. Quando dou a minha vida pelos meus amigos, não fico diante da faca, ou da arma, e dou o meu corpo pelos deles. Isso é algo completamente diferente. Esta noite mostraremos a interioridade, a qualidade espiritual, desta lei. Paulo disse, todo dia eu morro. 1 Coríntios 15, 31. Pois bem, se eu morrer todos os dias, e se desse este corpo hoje, não poderia morrer amanhã, mas todos os dias enquanto uso este corpo, eu morro. Bem, como faço isso? Voltemo-nos agora para Blake, alguém que tinha uma visão clara e perfeita. Em sua placa de Jerusalém número 96, ele fez esta declaração. Toda bondade para com o outro é uma pequena morte à imagem divina, caso contrário o homem não poderia existir sem fraternidade. Não pode existir se não for pela fraternidade. Bem, como faço isso? Toda bondade para com o outro é uma pequena morte à imagem divina. O homem é apenas a soma de todas as suas crenças, de todas as suas impressões. Isso é o que eu sou, isso é o que você é. Se você quer conhecer um homem, você tem que ir atrás de suas palavras, até mesmo de seus pensamentos, até chegar às suas crenças, das quais elas emanam. Portanto, sou a soma total de todas as minhas crenças. Então eu te encontro na rua, ou ouço falar de você, eu te encontro e você não parece muito bem, ou alguém me escreve e diz que você não está bem, e isso é uma impressão. Então, a partir de então, se penso em você, essa impressão vem à minha mente. Devo aprender a arte de morrer para essa impressão. Devo trazer você aos olhos da minha mente, e colocá-lo sob uma luz completamente diferente, e vê-lo como eu deveria vê-lo, se você fosse quem eu gostaria que você fosse. Quando estou convencido de que você é essa nova impressão, morri para outra impressão. Portanto, toda gentileza da minha parte, toda pequena gentileza, é uma pequena morte à imagem divina. Essa imagem divina é a morte. Deve morrer, e morrer completamente, através do amor. Porque o que é a imagem divina? Ouça com atenção como Blake o define. Misericórdia, misericórdia, paz e amor, é Deus, nosso querido Pai, e a misericórdia, a piedade, a paz e o amor são o homem, seu filho e sua preocupação. Então, foi uma coisa misericordiosa que eu fiz? Sim, ela foi misericordiosa. Movido pela pena? Sim. Foi feito com amor? Sim. E agora, estou em paz por ter feito isso? Sim. Então eu cumpro a imagem divina, misericórdia, misericórdia, paz e amor. Peguei todos esses aspectos da imagem divina. Foi misericordioso fazer isso, por que deixá-lo angustiado, quando posso exercer esse poder? Portanto, toda vez que o homem exerce esse poder criativo que possui, amorosamente, ele está simplesmente realizando esse pequeno ato de morte. Toda bondade para com o outro é uma pequena morte à imagem divina. Isso é chamado nas Escrituras de arrependimento. Arrependimento significa tornar-se outra pessoa. Eu não me tornei outra pessoa? Porque sou feito de todas as minhas impressões, de todas as minhas crenças, e acredito que você está ferido, e essa ferida não precisa ser necessariamente física, no sentido de que você está ferido fisicamente, pode ser que você esteja ferido financeiramente. Pode ser que agora você esteja sendo desonrado. Poderia ser de 1000 maneiras. Então, se eu acredito nisso, porque aqui estão os fatos, estou diante dos fatos, sou chamado a exercitar o meu talento,
e colocar algo em seu lugar. Portanto, se eu colocar algo em prática, tenho que abandonar essa impressão que tenho de você. Ao abandoná-la, se sou a soma total de todas as minhas crenças, ao abandonar qualquer crença, eu morro. Morro abandonando qualquer crença que agora nutro. Assim, toda bondade para com o outro é uma pequena morte à imagem divina. O homem não pode existir se não for pela fraternidade. Então, se eu não considerar o mundo inteiro, este mundo fragmentado, como eu mesmo, cada um como meu irmão, e gradualmente todos nós estaremos sendo reunidos na unidade, remontados no único ser que é Deus Pai, e então eu sou Ele. Porque sou um ser fragmentado, você é, todos nós somos. Enquanto estamos fragmentados neste estado, somos irmãos, ao praticar esta arte, preparamos o caminho para sermos chamados de volta à unidade que é Deus. Em nosso evangelho mais antigo, que é Marcos, as primeiras palavras que foram colocadas na boca daquela figura central. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1 versículo 15. Arrependa-se. Somos chamados ao arrependimento, e a palavra arrepender-se significa uma mudança radical de atitude perante a vida, uma mudança radical em direção a qualquer coisa neste mundo, mais radical, desde a raiz. Então eu conheço alguém neste mundo, e eles me contam sua história. Depois de ouvirem a sua história, deixarão-me a sua impressão, porque confio neles e acredito neles. Tendo ouvido exatamente o que está acontecendo em suas vidas, se não for agradável, fiquei com algum outro aspecto do meu próprio ser, porque eles me deram outra impressão. Cada impressão acrescenta ao meu ser. Cada crença é o meu ser. Eu sou a soma total de tudo que acredito. Bem, agora que eu os deixo, e eles seguem o caminho deles, e eu vou o meu, depende totalmente de mim. Não deles, de mim, para mudar meu ser e trazê-lo de volta para outro estado. Porque nos foi dito no Salmo 51, versículo 4. Contra ti só, pequei, Senhor. Não posso pecar contra ninguém senão contra mim mesmo. Quem teve essa impressão? Eu peguei. Bem, qual é o seu nome? Eu sou, estou acreditando nisso. Só contra ti pequei, Senhor, então seu julgamento foi justo. Tudo o que você fizer comigo de agora em diante é justo. Não posso reclamar, porque só pequei contra Deus, e Deus é eu sou. Fiquei com a impressão. Eu vi e, ao ver, acreditei e, ao acreditar, faz parte do meu mundo agora. Eu tenho que conviver com isso. Então, de agora em diante, ou eu convivo com isso, e dou frutos dessa impressão, ou mudo. Eu mudo isso me tornando outra pessoa. Então, arrependimento, de forma amorosa, significa tornar-se outra pessoa, porque esse foi o meu ser, esse é o ser que eu sou. Torne-se outra pessoa, não o vejo assim, não a vejo assim, mudo isso na minha mente, e ao mudá-lo, eu me convenço da realidade desse ato imaginário. Represento o indivíduo para mim mesmo, como gostaria que ele fosse, e ao vê-lo sob essa luz, acredito na realidade desse ato imaginário. Aí o tempo prova que isso é verdade, se ela ou ele se conforma com esse meu ato imaginário. Se isso for verdade, mantenho meu corpo equilibrado, por assim dizer. E estou sendo chamado de volta por meu Pai, daquela queda do estado fragmentado. Então nos disseram, e vá ao mundo e conte a história. Conte a cada indivíduo no mundo sobre como eles estão, realmente, vivendo em um mundo inventado apenas por suas crenças, que, tudo o que observo, embora pareça estar fora, está dentro, na minha imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. O mundo inteiro sou eu empurrado para fora, eu sou objetificado. Qual o próprio ser? O eu inventado, criado, por todas as minhas crenças, acredito que sou isso, aquilo e aquilo outro. Então hoje, deixe-me dizer, leve todos que você conhece neste mundo. Não custa nada e vou te contar, você não precisa se formar em nenhuma instituição desse mundo para praticar essa arte. Você não precisa de um diploma. Você não precisa de permissão de ninguém para dizer que você é isso, aquilo ou aquilo.
Você pode fazer isso exatamente como está agora, aqui. Você não precisa do consentimento de ninguém para fazer isso, porque você está fazendo de qualquer maneira. Você está caminhando pela terra, sendo igualmente um ser compulsivo feito, inventado, de todas as coisas em que acredita, e então você as gera fisicamente neste mundo. Aqui temos esta noite, uma preparação para o funeral mais fantástico que a nossa geração já viu. Vimos um que era pura fantasia, em 1963, quando nosso presidente, John F. Kennedy, foi assassinado, e foi solene e majestoso, realmente maravilhoso. Se você quer drama, e não há dúvida sobre isso. Mas isso que vocês verão no início de sábado será a coisa mais fantástica que nossa geração já viu. Ele, Sir Winston Churchill, escreveu em 1943, quando caiu na cama com pneumonia dupla e estava no Cairo, escreveu o tipo de funeral que queria. Ele o revisou 10 anos depois. Eu queria bandas, queria um funeral de Estado, queria todas essas coisas. Muito bem, ele os obterá, e ele os imaginou. Ele é um plebeu. Ele realmente imaginou tudo isso. Então ele sobreviveu a todos eles. Ele é o último dos três grandes. Por isso eles os chamam de três grandes, Roosevelt, Stalin e Churchill. Roosevelt saiu primeiro, seguido por Stalin, e todos eram mais jovens, então ele, o mais velho de todos, e faz sua partida, com a idade de 90 anos. Ele escreveu detalhadamente o que queria e vai conseguir. Ele queria ir embora como Wellington, como o Nelson. Tudo o que fizeram naquele dia, hoje será muito maior. Agora estimam que 400 milhões assistirão a este desfile. Ele concebeu isso. Bem, tenho palavras para o grande homem, um homem verdadeiramente grande, mas Deus desempenhou esse papel, tal como agora desempenha o seu papel. Quem ontem veio limpar minha casa, quem fez esse papel, foi Deus, o mesmo Deus que vai fazer esse papel. E estas palavras que saem das Escrituras, que eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João, contudo, aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. Nenhuma grandeza neste mundo significa alguma coisa, nenhuma. Aquela visão de Blake e a visão do juízo final, quando viu esse personagem, Arauna, mencionado no 2 Samuel, capítulo 24, e ele tinha essa superfície de bombardeio, e Davi a comprou, versículo 21. Quando a praga atacou Israel, atingiu diretamente aquela área e parou. Então ele comprou e construiu ali um altar. A palavra Arauna significa chefe ou governante. Quem pode ser o chefe ou governante, senão Deus? E viu Araúna com um cesto, transbordando de todas as vaidades das riquezas, e de todas as honras do mundo, de todas as honras terrenas, de todas as medalhas que te prendem, como este desfile que começará no sábado. Ele escreveu. Um grande homem. Mas ele estava apenas desempenhando um papel. Ele não sabe que o menor no reino é maior que João, mas o menor de todos, e o menor no reino poderia andar nesta terra sendo completamente desconhecido. Pois bem, quem seria aquele que é menor no reino, desconhecido? O cristianismo se baseia na afirmação de que ocorreu uma série de eventos nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem, e cada ato era conhecido apenas por aquele em quem ocorreram. Eles não podiam ser vistos ou ouvidos por outra pessoa. Naquilo em quem aconteceu, pode-se acreditar ou não, não há diferença. Mas ele caminha pela terra, e se esses eventos aconteceram com ele ou com ela, ele está no reino. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João, contudo, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, aquele em quem elas acontecem entrou no reino. E você não precisa saber onde ele deixa seu corpinho. Disseram-me hoje que ninguém sabe realmente onde Blake foi enterrado. Eles sabem onde ele nasceu, porque seu pai era chapeleiro, então ele conhecia a casa onde nasceram os filhos. Mas onde Blake foi enterrado 70 anos depois, ninguém sabe, possivelmente em alguma sepultura pobre, desconhecida e sem nome. Mas ele viu nesta visão perfeita a expulsão de todas as vaidades e riquezas, e de todas as honras terrenas. Então, por que você deveria se preocupar com um grande,
grande funeral. Mas se isso lhe interessa, tudo bem. E tenho certeza que vocês vão ver, eu vou ver, então no sábado vou ligar tudo, como se estivesse num teatro, e assistir todo o grande desfile. Você não pode tirar nada dele, esse personagem perfeitamente maravilhoso que foi interpretado por Deus. Deus desempenhou esse papel, um papel maravilhoso. Mas ele também está desempenhando o seu papel. Não se esqueça nem por um segundo que Deus é um, Deus não é dois. Portanto, o Deus que desempenhou esse papel não é um Deus menor do que o Deus que desempenha o seu papel. Tudo o que você pode esperar é orar para que esta série de eventos que marcam sua entrada no céu aconteça dentro de você. Porque não importa o quão grande você seja aos olhos dos homens, isso não se compara ao menor no reino dos céus. Portanto, que todos busquem apenas o reino. E lhe disseram desde o início que tudo começa com a prática da revisão. A palavra não é revisão, isso se chama arrependimento, e arrependimento significa simplesmente tornar-se outra pessoa, outra pessoa. Enquanto estou aqui, se tenho alguma impressão que não seja amorosa, e eu a mudo e coloco em seu lugar uma impressão amorosa, naquele exato momento sou outra pessoa, porque sou a soma total de todas as minhas crenças, de todas as minhas impressões. Portanto, qualquer mudança em minha vida, por menor que seja, em relação à outra, e eu a vejo como gostaria de ver, ou vejo como gostaria de ver, ou ouço algo diferente do que ouvi, e faço com que pareça algo mais bonito, se me convenço da realidade desta mudança de atitude, sou uma pessoa diferente. E sendo essa outra pessoa, muito bem, me tornei um novo ser. Depois de muitas mudanças em meu próprio mundo, à medida que exercito esse talento, sou chamado. Não posso dizer em que momento somos chamados, porque ninguém sabe até onde realmente voltamos. Você e eu não começamos há alguns anos, no ventre de nossa mãe, e não terminamos na sepultura. Ninguém acaba no túmulo. Mas começamos há muito tempo, e naquela época, quando começamos, tudo era perfeito, um ser fragmentado, mas tudo era perfeito. Mas não temos utilidade na Terra como potências além deste mundo, a menos que tenhamos liberdade de expressão. Então, como isso foi concedido ao homem, ele comete erros e tenta corrigi-los externamente. Ele faz todo tipo de coisa contra seu eu fragmentado, até ouvir a história. É por isso que é muito importante que todos ouçam esta história, e a história de Deus se tornando homem, para que o homem possa se tornar Deus. Então, todos nós ouvimos isso e nos dizem que, no início, mudança é arrependimento. Então lhe dizem que arrependimento significa uma mudança de atitude, e a mudança de atitude deve ser radical. Deixe-me dizer, você pode começar agora, agora mesmo, e começar a fazer isso. Ele entra no mundo dos seus sonhos. Seus sonhos não são sonhos normais, a partir daquele momento. Você se encontra num sonho e não se deixa levar pelo vento, não se permite ser, de forma alguma, uma coisa que simplesmente se move pelo mundo. Você está no controle de tudo o que faz. Abrindo um livro em um sonho, você sabe exatamente o que está fazendo. Você conhece o título, leu e sabe que tudo está acontecendo em um sonho. É assim que tudo se torna controlado por você. Você não é vítima de sua atenção errante, você está no controle. Você é o mestre e diretor de sua atenção. Vai direto para esse estado. E quando você deixa este mundo depois que essas experiências acontecem em você, você o deixa para sempre. Ainda assim, tudo o que resta é o seu eu fragmentado e tudo deve ser redimido. Você não pode permitir que alguém se perca. Nada pode ser perdido em toda a minha montanha sagrada. Então, quando você partir, depois de ter tido essas experiências, não pense nem por um segundo que você foi isolado do seu mundo. É o seu mundo. Você é o Deus que se fragmentou neste mundo, então todos devem ser redimidos. Mas então você estará naquele mundo controlado, por assim dizer. Como nos foi dito, esta é a nova tradução conhecida hoje como Nova Bíblia Inglesa, e vocês ouviram as palavras, e o primeiro Adão tornou-se uma alma vivente, o segundo Adão tornou-se um espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Mas esta não é a tradução de hoje.
O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser animado. Marque as palavras ser animado, o segundo Adão tornou-se um espírito vivificante. A primeira, diz um ser animado. E como é verdadeira, esta tradução. Este mundo inteiro é animado e, portanto, não deve ser condenado. Qualquer condenação vai para o ser que a anima, não para a coisa animada. Assim, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser animado, o segundo Adão tornou-se um espírito vivificante. Após a série de eventos, você se torna um espírito que dá vida. Então você estará em cima e entenderá as palavras, você é de baixo e eu sou de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. Ele está lhe dizendo, pela série de eventos dentro dele, que ele se torna parte do espírito vivificante e, portanto, ele poderia gritar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Perdoe todos os seres neste mundo por tudo o que fizeram e por tudo o que estão fazendo. E, sabendo disso, mude. Perdoe a todos e então, mentalmente, mude isso. Ele não consegue evitar, ele simplesmente não consegue evitar. Pois se a condenação, ele disse, você não teria autoridade sobre mim, se ela não lhe tivesse sido dada do alto, é por isso que aquele que me entregou a você tem pecado maior. João 19, 11. Portanto, ninguém pode me condenar, se isso não lhe tivesse sido dado de cima. E ele pega o mundo inteiro e o perdoa. Agora, olhem para a cruz desta forma, esta noite, porque esta é a arte de morrer. Não vejam um homem numa cruz de madeira há 2000 anos, pendurado durante 3 horas, e depois ressuscitando da sepultura 3 dias depois. Olhe para si mesmo desta forma, e estou citando o capítulo 6 do livro de Romanos agora, se nos juntamos a ele em uma morte como a dele, também nos juntaremos a ele em sua ressurreição como ela é. Romanos 6, 5. Você vê a mudança no pretérito? Se nos juntamos a ele numa morte como a dele, isso já passou, acabou, a nossa crucificação acabou, agora vem o futuro, nós também nos juntaremos a ele na sua ressurreição como ela é. A ressurreição está acontecendo. Como ele disse em sua carta a Timóteo, aqueles que ensinam que a ressurreição acabou e já aconteceu estão desviando as pessoas da verdadeira fé. 2 Timóteo 2, 18. Não acabou, já começou e está acontecendo. Pois bem, estamos todos unidos a ele numa morte como a dele, todos nós fomos crucificados com Deus. Agora Deus ressuscitou. O primeiro já aconteceu, e em todos Deus está ressuscitando, em todos. Todos estão ressuscitando como Deus. Não como outro pequeno ser. Só Deus está ressuscitando. Todos já passaram pelo ato de serem crucificados com Deus, e todos ressuscitarão, porque já ressuscitaram. Ele ressuscitou em um. Ele está ressuscitando em todos, mas um após o outro, e todos serão unidos em um só ser. Então esta é a história da morte e a arte de morrer. Ele está agora na cruz, na tua cruz, e nos 3 dias, nas 3 horas, se marca bem isso no primeiro capítulo do livro do Gênesis, e no terceiro dia, a terra levantou-se das profundezas. Gênesis 1 versículo 9 a 13. Terceiro, é um símbolo da ressurreição. Você está ressuscitando praticando a arte da revisão. Você está ressuscitando. A cada momento em que você morre. Cada pequena gentileza para com o outro, é uma pequena morte na imagem divina. Então, toda vez que você vê alguém em perigo, e revê isso, e se convence da realidade dessa revisão, você morre. Isto é a morte. Eles estão todos na cruz e ele clama: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E toda vez que você revê qualquer ser neste mundo, e acredita na realidade da sua revisão, você morre. Portanto, toda bondade para com o outro é uma pequena morte à imagem divina, caso contrário o homem não poderia existir sem fraternidade. É um único grande ser fragmentado, e estes são os irmãos. Quando todos estiverem unificados novamente trazidos de volta a ser um, nós seremos os pais. Nós somos o Pai. Quando estamos unidos, somos irmãos em conflito, quando não o compreendemos.
quando começamos a ter a visão, somos irmãos apaixonados, cuidamos de todos e elevamos isso dentro de nós. Quando nos elevamos em nós mesmos ao revê-lo, somos gradualmente chamados de volta àquela unidade que é a nossa unidade, e essa unidade é Deus, o Pai. Todos são chamados a praticá-lo. Esta noite, convido você a começar. Porque não importa quão grande você seja neste mundo, você poderia ser o mais rico dos ricos, o mais honesto dos honestos, e ainda assim, se você ainda não teve as experiências descritas nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo, você é não no reino. Como nos foi dito. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Porque todas as honras do mundo são jogadas fora, todas as riquezas do mundo são jogadas fora, não importa quais sejam, são completamente jogadas fora. Os homens de hoje, sem saberem disto, planeiam sobreviver após a sepultura, construindo monumentos para si próprios, livrarias para si próprios, e todos os tipos de indulgências para si próprios, para perpetuar a sua memória nas mentes dos homens. E tudo isto é lançado em o lixo, não significa nada. Só quem entra no reino de Deus. Porque isso significa vida, tornando-se parte do poder que dá vida ao mundo. Portanto, esta nova tradução é verdadeira. Você pode ler isso na Nova Bíblia Inglesa. O primeiro Adão tornou-se um ser animado. Entrei numa sala igual a esta e vi seres animados, e pensei que eles tinham vida própria, foi o que pensei. Naquele momento, eu sabia que a vida deles estava em mim, eles não tinham isso em si mesmos, de jeito nenhum. Enquanto olhava para eles, parei dentro de mim o que sentia, e eles não estavam animados. Toda a animação estava em mim. Eles estavam completamente imóveis e examinei essas figuras de gesso. Tudo o que é conhecido pelo homem neste mundo não era nada disso, até a lei da gravidade. As coisas que deveriam cair, não caíram. Os pássaros que retornavam permaneceram imóveis e nada poderia fazê-los cair, apenas imóveis. E quando eu liberei o que havia contido em mim, eles continuaram a se mover, e continuaram em uma aparente vida dentro de si mesmos. E, a vida, não estava neles de forma alguma. Então, naquele momento, experimentei o poder da era que estava por vir. Então ele fala sobre as duas eras, esta era e aquela era. Esta era é a era animada, o primeiro Adão, e todos caminhamos para essa era, onde somos a força operacional. E nós o desperdiçamos de vez em quando. Foi uma boa degustação naquela noite. Mas antes de chegar a esse ponto e poder saboreá-lo dessa forma, você pode experimentá-lo desta forma e provar que pode operá-lo, mudando as atitudes dentro de você. Uma mudança completa de atitude resulta em mudanças correspondentes no mundo externo. E quando você tentar, então você já estará no caminho certo e, eventualmente, chegará ao ponto em que será chamado uma noite, para provar o poder. Aqui você faz sem realmente saber, mas naquela noite você vai provar. Quando você vê um homem parado na sua frente, que caminhava, pretendendo sair de casa, e você o impede, não colocando a mão nele, você não atirou nele, você não ordenou que ele ficasse parado, você simplesmente interrompeu algo dentro de você. Quando você o parou, ele parou e não conseguiu se mover. Aí você o examina e ele não está vivo, está morto. Ele era, até aquele momento, um ser animado, e você não tinha percebido até aquele momento que era a causa de sua animação. Hoje, você é a causa de todo o vasto mundo ao seu redor. Você está torcendo por tudo em seu mundo, então é melhor tentar. Pense em alguém que está angustiado. Traga-o à sua mente e represente-o para si mesmo, como você gostaria que ele fosse, e observe-o, com o tempo, se conformar com essa representação. Bem, você não fez isso? Se este for o nível mais baixo e você fizer isso com outra pessoa, então você fará isso com outra pessoa. Cada vez que você faz isso a alguém para o bem dela, você morre. Porque, antes de fazer isso, você vivia naquela limitação, tudo está dentro de você. Se alguém está desempregado e você sabe disso, bem, então, dentro de você, isso é uma imagem, isso é uma crença, e o homem é a soma total de todas as suas crenças.
Então você morre para essa crença, agora você o representa para si mesmo, como alguém totalmente empregado, ele nunca teve tanto, nunca esteve melhor. E então, ele está totalmente empregado e nunca teve tanto. Naquele momento, você abandonou uma coisa, quando você o abandonou, você morreu. Portanto, toda bondade para com o outro é uma pequena morte à imagem divina, caso contrário o homem não poderia existir sem fraternidade. Isto é fraternidade, pegar a todos e transformar todos dentro de você. Porque, tudo o que você observa, embora pareça estar fora, não está realmente fora, está tudo dentro, na sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. E então chegará aquele momento em que você será chamado a provar esse poder, o verdadeiro poder. E então você verá porque o grito na cruz é tão verdadeiro. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem disso. Você está vivendo em um mundo de impressões, um mundo de crenças. Eles são a soma total de todas as suas crenças. E não sabem como superá-los, porque não ouviram a história. Ou, se ouviram, não acreditam. E a história começa com a afirmação: o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo, arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos 1, 15. É assim que começa. Arrependa-se. Arrepender-se significa tornar-se outro, tornar-se outra pessoa, e você sempre se torna outra pessoa, a qualquer momento, quando muda de opinião sobre qualquer coisa neste mundo. Se a mudança de opinião persistir em você, se for inserida, então você morreu para aquilo em que acreditava formalmente e não acredita mais naquilo em que não quer acreditar. Ao acreditar, você externaliza isso. Ao externalizá-lo, você vive em um mundo completamente diferente. Ao vivenciar essas mudanças de crenças, um dia você é chamado e, ao ser chamado, passa por todas as experiências descritas nas Escrituras sobre Jesus Cristo. Se você ler a história com atenção, perceberá que não há nada dito sobre Jesus Cristo que tenha sido ouvido ou visto por outra pessoa. O drama se desenrola dentro dele. Então ele vai às Escrituras e encontra a confirmação do que está acontecendo dentro dele, e não conta isso a ninguém no mundo. Mas ele não se parece com o que eles esperariam. Ele não é o ser majestoso que eles achavam que ele deveria ser quando viesse ao mundo. Eles o procuram neste mundo. E não conseguem compreender as palavras, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Não tem nada a ver com carne e sangue. A minha aparência física não tem nada a ver com o ser que está vestindo essas roupas. Então, se você julgar pelas aparências, então você não irá vê-lo, e não o verdadeiro eu. Então, quando ele vem ao mundo, ele é uma pessoa normal como nós, nada para ficar animado e louco, realmente nada para escrever para casa e contar, nenhuma história de fundo. Ele não deixa um monumento. Hoje eles não conseguem encontrar um túmulo onde ele esteja realmente enterrado. Eles estão procurando no lugar errado. Não importa o que construam na pequena área chamada Médio Oriente, eles não encontraram nenhum local por onde ele tenha andado. Então ele caminha pelo mundo, vestido com vestes que o disfarçariam incógnito. E quando esse momento chega, essas experiências acontecem dentro dele. À medida que acontecem dentro dele, ele sabe exatamente quem ele é, e ele espera, e marca seu tempo, até que chegue aquele momento, quando ele vai embora pela última vez, sem voltar. Mas ele não pode abandonar o seu eu fragmentado. Ele se junta ao mundo que controla o poder, e ninguém será abandonado, ninguém se perderá, e todos serão trazidos de volta e redimidos do único modo, que é Deus Pai. Então, esta noite, esta pequena arte de morrer é uma verdadeira arte e todos devem praticá-la. Se esta noite você pegasse qualquer pessoa no mundo e realmente a mudasse em sua mente, e acreditasse na realidade dessa mudança imaginária, e então, amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ela se conformaria. Isto, não só que ele mudou no seu mundo, mas que ele mudou, porque você mudou, porque não há nada do lado de fora. Quando ele se torna o homem que você deseja que ele seja, isso acontece apenas porque você mudou primeiro. Então você entenderá as palavras: nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
1 João 4, 19. Começamos o ato de fazer isso dentro de nós mesmos, e eles simplesmente respondem, refletem, não conseguem evitar, e tudo isso reflete a mudança em nós. Cada vez que essa mudança acontece dentro de nós, acontece fora, e todos esses atos são mortes. Então voltamos àquela bela declaração de Blake na placa 96. Toda gentileza para com o outro é uma pequena morte à imagem divina. Agora, vamos ao silêncio. Antes das perguntas, queria dizer que finalmente chegou aquele livro que mencionei há algumas semanas, chamado O Futuro do Homem. O autor é considerado não apenas um grande teólogo, foi um grande jesuíta, já partiu deste mundo agora, mas ele também foi um grande físico. Eu li o livro e gostei bastante. Você pode não concordar com tudo que está no livro, mas ele estimula e reativa a mente. De qualquer forma, isso é tudo que um livro deveria ser. Dá uma sacudida de vez em quando. Acabou de chegar. Grace e Jack estão sobre a mesa esta noite, O Futuro do Homem. Achei um livro fascinante. Ele foi um grande jesuíta. Morreu em Nova York, creio que no dia de Páscoa, há 2 anos. Ele foi silenciado pelo Vaticano, enviado para a China e não lhe foi permitido imprimir nada do que escreveu durante a sua vida, porque era controverso e conflitava com os regulamentos do Vaticano. Mas ele permaneceu fiel às suas crenças católicas e nunca vacilou por um momento. Então ele permitiu que a voz do Vaticano o silenciasse, foi para a China em silêncio e cumpriu o seu dever lá, regressou à França e veio para a América. Ao visitar um amigo em Nova York na Páscoa, ele teve um ataque cardíaco e fez a transição. Ele tinha 70 anos, cerca de 70. Claro que ele escreveu em francês, sim, é uma tradução. Mas quem fez a tradução fez um trabalho maravilhoso, muito bem feito. Portanto, não posso recomendá-lo mais do que já recomendei. Pessoalmente, fiquei furioso com o livro. Agora, há alguma dúvida? Pergunta. Inaudível. Resposta. A questão é: quando um homem decide tornar-se padre, deveria ele saber, depois de anos de estudo, que isso não é literal, e ainda assim ele o ensina. Bem, minha querida, acho que isso é verdade para quase todas as profissões. Aquele homem, descobrindo as limitações da sua própria profissão, e encontrando-se num ponto em que não pode mais mudar de profissão, e vivendo no mundo de César, onde o aluguel deve ser pago e a comida trazida, ele continua a viver a mentirinha. Por outro lado, se tudo isso vem de cima do mundo de César, você não ousa transgredi-lo, ou será silenciado para sempre. Portanto, eles não podem sair e ser secularizados, ou seja, deixar o sacerdócio. Muitos deles fazem isso. Eles não publicam quantas pessoas saem da igreja, sabe, só publicam os convertidos. Mais daqueles que se tornam padres, ministros da fé protestante e rabinos, mais pessoas partem mais tarde do que aqueles que ficam. Mas nunca são publicados, ou seja, cala a boca, não fala isso. Por que publicar? Alguns se tornam violentos. Um menino veio me ver na cidade de Nova York e foi padre aqui neste estado por 14 anos. Naquela noite ele veio, trouxe consigo um grupo de pessoas, todas torcendo por ele porque ele havia deixado a Igreja Católica, e eles se revoltaram contra aqueles que se opunham a ele. Bem, eu não aprovei isso de jeito nenhum. E eles apoiaram completamente, porque também se opuseram à Igreja. E eles eram. Não vou mencionar que era um ismo ao qual aderiram, não eram católicos, mas estavam tão felizes que um padre católico fez o que fez, que todos o apoiaram. Eles vieram com pedras desse tamanho. Eles tinham todas as riquezas do mundo e todos o apoiavam. Bem, eu não aprovei esse comportamento de forma alguma. Eu disse a eles que eles nunca tinham ouvido o cristianismo e nunca na plataforma em que eu ensinava. Após a reunião, ele disse: nunca ouvi isso em minha vida. Naquela noite eu estava falando sobre perdão. Bem, ele perdoava as pessoas há 14 anos, como padre, mas nunca conheceu a arte do perdão. Cada vez que os via na rua, após a confissão,
sabia exatamente o que haviam confessado no dia anterior ou no ano anterior. Ele nunca mudou nenhuma atitude em si mesmo, em relação àquele que supostamente havia perdoado. Ele ouviu suas confissões e deleitou-se com isso, e então, durante todos esses anos, ele se lembrou exatamente do que eles fizeram para poder usar isso contra eles. Ele nunca mudou a si mesmo. Então, no final dos 14 anos, ele saiu dos trilhos, bebeu como um peixe, e naquela noite ele veio para a reunião, completamente bêbado. Ele voltou na noite seguinte, voltou mais 4 vezes e depois me enviou um livro que escreveu. Não vou citar o nome dele, porque sem dúvida você já ouviu falar do livro dele. Mas não vou chamar isso. Isso não é catolicismo. Se alguém ouve a história e realmente acredita nela, poderia ser de qualquer denominação neste mundo. Hoje eu estava lendo que o grande Disraeli, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, um dos maiores que a Inglaterra já teve, tornou-se Lord de Beaconsfield. Disraeli disse que o cristianismo era a flor do judaísmo. Bem, aqui está um grande judeu fazendo essa afirmação. Ele foi além de ambos e viu a coisa toda como um drama que se desenrolava na mente do homem. Esse foi Disraeli. Ele nunca deixou o judaísmo, assim como Paulo nunca deixou o judaísmo. Pablo nunca desistiu. Viu a flor aparecer na árvore. Qual é o propósito de uma árvore se não dar frutos? Se for uma árvore florida, uma flor deverá aparecer. Se for uma árvore que dá frutos, os frutos devem aparecer. Então aqui está a árvore. E qual é o propósito da árvore? O de dar frutos, ou de dar flores? E o cristianismo é o desabrochar da flor de tudo o que foi prometido no judaísmo. Então se um padre não consegue entender, nem todo mundo entende. Eles te ensinam de uma certa maneira e, ok, você acha que isso é secular. Não é de forma alguma história secular, é tudo história de salvação. Portanto, não condeno o padre que o ensina depois de o ter descoberto. Talvez você esteja velho demais para recomeçar e não consiga mais sair. Mas muitos deles abandonam, e se perdem na multidão, muitos deles fazem isso. Muito poucos são como Lutero, ele se tornou o símbolo de abrir caminho em todas as coisas. Lutero é o gigante no mundo cristão. Ele chegou a um ponto que não podia mais tolerar, rompeu e deixou sua marca para trás. Mas nem todo mundo tem o fogo de Lutero para abrir caminho. Eles simplesmente se ajustam ao mundo. Alguma outra dúvida? Bem, pratique a arte de morrer. E você não morrerá de verdade. Você morrerá e não morrerá de verdade. Você morrerá para aquilo em que acredita agora, e viverá naquilo em que deseja acreditar agora, e se tornará maior ao morrer. Obrigado, boa noite. Obrigada por assistir. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. Me ajude a levar esses ensinamentos a mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Muita paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.